Olá! Na aula de hoje, nós vamos dar início a uma nova fase do nosso curso, ao enfocarmos o problema da luta por reconhecimento. Na verdade, na aula passada, nós já começamos a introduzir o assunto, quando nós discutimos o texto da Judith Butler, Relatar a Si Mesmo, e hoje nós vamos abordar um clássico sobre o assunto, que é o livro Luta por Reconhecimento, a gramática moral dos conflitos sociais, de Axel Honneth, autor que é ligado à tradição da teoria crítica. E nessa introdução eu vou buscar justamente situar o Honneth nos quadros da teoria crítica e buscar alguns elementos da teoria crítica que possam nos auxiliar nas discussões que estamos fazendo em nosso curso sobre o giro ético-político na historiografia contemporânea. Bem, a teoria crítica é uma corrente de pensamento muito importante, surgida no século XX, que está diretamente ligada ao Instituto de Pesquisa Social, que está sediado na Universidade de Frankfurt. Como vocês sabem, os principais nomes da primeira geração da chamada Escola de Frankfurt são Max Horkheimer e Theodor Adorno. Nós não vamos aqui nos delongar muito em um panorama da teoria crítica, porque para os objetivos da nossa aula, o que mais nos interessa é compreender precisamente a ideia do que é teoria crítica. Em um texto fundamental, publicado em 1937, o Horkheimer estabeleceu uma distinção entre teoria tradicional e teoria crítica. Para ele, a teoria tradicional se contenta apenas em descrever e classificar objetivamente o funcionamento da sociedade, à luz do paradigma moderno de cientificidade. Por outro lado, a teoria crítica, amparada no legado de Karl Marx, teria outros objetivos. Além de realizar um diagnóstico da forma de organização da sociedade, um diagnóstico crítico do tempo presente, a teoria crítica não quer apenas descrever uma realidade, ela tem também um claro objetivo ético-político, que é a produção de orientação para a emancipação em relação à dominação social. O comportamento crítico da teoria crítica, ele procura articular teoria e prática numa praxis que é claramente inspirada naquela famosa tese 11 que Marx escreveu sobre Feuerbach. Eu estou citando agora. Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes formas. O que importa é transformar. Bom, Marx é um grande fundamento da teoria crítica, mas também outros autores são importantes, como Freud e o próprio Hegel, que vai aparecer muito na aula de hoje. Esses autores não se preocupavam apenas em descrever um processo, mas se empenhavam também na busca de superação do estado de coisas que estavam sendo teorizadas. Em outras palavras, a teoria crítica, ela procura articular juízo de fato e juízo de valor, epistemologia e posicionamento ético-político, mostrando não apenas como as coisas são, mas também como elas poderiam e deveriam ser. O Axel Honneth, autor da aula de hoje, ele está inscrito nessa tradição da teoria crítica.
Ele foi orientando de doutorado de Jürgen Habermas. Habermas é um nome importante, então, para entendermos o pensamento de Honneth, uma vez que o Honneth buscou criticar o projeto habermasiano a partir de uma retomada pós-metafísica da filosofia social de Hegel, especialmente dos textos de juventude de Hegel. Se Habermas, na sua filosofia, buscava enfatizar a importância do mundo da vida e da ação comunicativa voltada para o consenso e para o entendimento, como forma de limitar o alcance da razão instrumental, cujo funcionamento já havia sido descrito e criticado por Adorno e Horkheimer. Bem, o Honneth, ele se contrapõe ao Habermas porque ele diz que essa leitura habermasiana negligencia que o conflito é a base da interação social, sendo que a luta por reconhecimento é a sua gramática moral. Pois bem, feita essa introdução geral ao tema da aula de hoje, eu vou expor agora os principais argumentos do livro de Honneth. Como representante da teoria crítica, o Axel Honneth buscou elaborar um diagnóstico crítico das patologias sociais da época. O livro foi publicado em 1992. E depois de elaborar esse diagnóstico crítico, ele buscou evidenciar quais eram os potenciais emancipatórios daquele estado de coisas que poderiam conduzir a uma sociedade mais livre e justa. Além disso, o Honneth buscou suprir aquilo que ele identificou como um déficit sociológico da teoria crítica, que, no entender dele, não considerava em primeiro plano a dinâmica social efetiva e suas experiências de injustiça e conflito. Para superar esse déficit sociológico, ele recorreu também a alguns estudos empíricos de psicologia social para dar uma base materialista à luta por reconhecimento. O livro Luta por Reconhecimento, a gramática moral dos conflitos sociais, ele foi publicado originalmente em 1992 e é fruto da tese de livre docência do autor. A premissa fundamental de Honneth nesse livro é que existe uma relação intrínseca entre os processos de mudança social e as pretensões morais e normativas. Ou seja, existe um vínculo forte entre filosofia moral e teoria social. Aliás, a gente já viu que esse vínculo entre filosofia moral e teoria social ele é importante para vários pensadores contemporâneos, como, por exemplo, a Judith Butler. Eu estou evidenciando, então, que essa tese forte, ela tem no Honneth um dos seus principais proponentes. A tese de uma interrelação forte, uma correlação forte entre a dimensão moral e a dimensão social. A teoria do reconhecimento de Honneth procura compreender como que as demandas sociais de reconhecimento recíproco carregam em si um projeto ético e moral. Vamos pensar então nos movimentos sociais contemporâneos, como o movimento feminista, o movimento negro, o movimento ambiental, outros movimentos sociais também. O que eles apresentam não é um projeto de tomada do poder. Mais do que isso, é um projeto ético e moral. Suas demandas sociais carregam um projeto ético e moral. Nesses termos, a luta por reconhecimento é
uma luta pela constituição da identidade, que nessa perspectiva sempre é um processo conflituoso e social. A identidade não é entendida, portanto, como uma essência, como algo que está no interior dos sujeitos. Pelo contrário, é um processo social, intersubjetivo, marcado por muitos conflitos. De modo geral, as lutas sociais são motivadas pelo desrespeito às identidades e por um ataque a determinada configuração de identidade pessoal ou coletiva. Portanto, o diagnóstico da teoria crítica de Honneth é que as injustiças sociais são violações da formação da identidade pessoal e coletiva. Por isso, a gramática dos movimentos sociais envolve a luta pelo reconhecimento mútuo das suas identidades, compreendendo que o reconhecimento de direitos sociais contribui para o aperfeiçoamento moral da sociedade. E eu quero destacar esse argumento. Quando um movimento social luta pelo reconhecimento dos seus direitos, ele está promovendo, ele está buscando não apenas uma mudança social, mas também está contribuindo para o aperfeiçoamento das relações éticas entre os indivíduos. Ao buscar respeito, ao buscar a afirmação dos seus direitos, ao buscar o respeito pelas identidades, eles promovem também o progresso moral da sociedade. Assim, a gente percebe que existe uma concepção normativa de vida realizada em comunidade. O que os movimentos sociais querem é também um projeto ético, no qual as comunidades sociais tenham como base um vínculo ético entre as identidades pessoais e o reconhecimento mútuo da sua dimensão social. Em diálogo com a tradição da filosofia social e política, filosofia social e política do início da era moderna, o Honneth sustenta que a luta social é impulsionada por motivações morais e não pela simples autoconservação ou pelo aumento de poder. A luta social é impulsionada por motivos morais. E ao fazer isso, o Honneth tem como alvo criticar alguns pensadores clássicos, como Maquiavel e Hobbes. Ambos, tanto Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, eles têm como ponto de partida uma antropologia filosófica, segundo a qual o ser humano tem uma natureza egoísta, centrada nos seus próprios interesses e que acaba motivando, orientando ações violentas. Na perspectiva de Maquiavel e de Hobbes, a ação social é uma luta permanente dos sujeitos pela autoconservação e pelo aumento de poder. Por isso, quando Hobbes pensa o estado de natureza como uma situação social fictícia sem a presença do Estado, ele conclui que o estado geral seria a famosa guerra de todos contra todos, na qual cada um busca a sua autopreservação e a realização dos seus próprios interesses. Para se contrapor a Maquiavel e a Hobbes, o Honneth retoma os escritos de juventude de Hegel, do período em que Hegel estava em Iena. E essa releitura
do que o Honneth faz dos textos hegelianos, busca romper com essa leitura da ação política, da ação social, entendida de maneira muito instrumental, como a adequação de meios a fins para conseguir a conquista ou a manutenção do poder. Além disso, Honneth busca em Hegel problematizar os pressupostos individualistas da filosofia moral, enfatizando, por outro lado, a intersubjetividade da vida pública. Portanto, a proposta é de uma teoria crítica, é de uma abordagem que supere o atomismo e também supere uma antropologia da natureza humana. Na perspectiva hegeliana, o problema dessas abordagens de Maquiavel e de Hobbes é que, primeiro, eles concebem que o sujeito precisa reprimir em si a sua natureza violenta. Eles partem de uma antropologia filosófica. Então, primeiro, o sujeito precisa reprimir em si esses impulsos violentos para só depois tomar atitudes éticas que fomentam a vida em comunidade. Nessa perspectiva, a filosofia moral e a filosofia política ficam muito presas a um certo atomismo, a esse ponto de partida do sujeito. E pressupõe também a existência de sujeitos aéticos, isolados uns dos outros. Esses sujeitos é que seriam a base natural da socialização humana. A consequência disso, que Hegel está criticando, é que o outro aparece como um estranho ao si mesmo, como uma ameaça. E a comunidade, ela fica compreendida apenas como a soma de indivíduos. Em contraposição a essa abordagem, a proposta da filosofia política e social de Hegel, do jovem Hegel, é desenvolver uma teoria na qual a sociedade seja compreendida como uma comunidade eticamente integrada de cidadãos livres, cujo grande paradigma é a polis clássica. Nessa perspectiva, o ponto de partida é uma certa eticidade fundamental, isto é, o compartilhamento de costumes pelos cidadãos. Esse é o ponto de partida do Hegel. É um ponto de partida social, é a eticidade natural que haveria na polis, o compartilhamento de costumes morais pelos cidadãos. A cidade-estado clássica aparece aqui como a figura de uma coletividade ideal, na qual os membros da comunidade reconheciam nos costumes praticados em público uma expressão intersubjetiva da sua particularidade. A coletividade ideal forma uma totalidade ética, que seria análoga a um organismo, pois haveria uma integração entre o individual e o universal. Nas cidades-estados antigas, o espaço público não era entendido como uma simples limitação do espaço privado, mas como um lugar da realização da liberdade de todos os indivíduos em particular. Portanto, para Hegel, a base da comunidade ética não é nem as leis prescritas pelo Estado, não é a moral consolidada pelo direito, nem as convicções morais dos sujeitos isolados, mas sim os comportamentos
éticos praticados intersubjetivamente. Na verdade, a legislação é que deve expressar esses costumes existentes de fato. A grande preocupação da filosofia social e política do jovem Hegel é com a formação de uma comunidade, cuja organização social está assentada na coesão ética e no reconhecimento solidário da liberdade individual de todos os cidadãos. Percebam que a ênfase é deslocada de uma certa teleologia da natureza humana para o plano social e suas tensões internas constitutivas. Caminhando para a conclusão da aula, vamos agora tentar compreender melhor o que Honneth compreende por reconhecimento, com base nessa retomada dos escritos do jovem Hegel. O primeiro aspecto que nós podemos perceber é que a luta por reconhecimento é fundamental para a formação da identidade pessoal e coletiva. Existe uma relação forte entre a luta por reconhecimento e a formação da identidade. Ou seja, para que o indivíduo, para que os sujeitos tenham uma relação positiva consigo mesmo, eles precisam ser reconhecidos pelos outros membros da sua comunidade. Esse é o argumento do Honneth. Algo que fica claro na seguinte passagem que eu selecionei, na página 47 do livro Luta por Reconhecimento. Abre aspas. Na medida em que se sabe reconhecido por um outro sujeito, em algumas de suas capacidades e propriedades, e nisso está reconciliado com ele, um sujeito sempre virá conhecer, ao mesmo tempo, as partes de sua identidade inconfundível. Fecha aspas. Nessa passagem, nós percebemos que os sujeitos buscam, na sua luta, mais do que apenas a autoconservação. O que eles buscam é o reconhecimento da sua individualidade humana e o respeito, o reconhecimento de que eles são sujeitos portadores de direitos. Portanto, o que motiva a luta social é uma percepção ética de injustiça, de violação dos direitos, nas formas mais elementares de reconhecimento da identidade. Afinal, muitos indivíduos se sentem incluídos apenas de maneira negativa no convívio social, sendo desrespeitados, tanto na sua identidade pessoal, como na sua identidade coletiva, como no seu pertencimento a um grupo social. Logo, a luta social por reconhecimento busca superar as experiências de injustiça e, assim, conduzir a sociedade a relações éticas mais maduras e mais justas. A luta social, portanto, é um meio moral privilegiado para o aperfeiçoamento das relações éticas na sociedade. Os conflitos sociais carregam em si um potencial de aprendizado moral. Quando os movimentos sociais se engajam na luta, eles estão educando a sociedade, educando moralmente a sociedade. Os conflitos sociais carregam em si um potencial de aprendizado moral, pois promovem um ganho de conhecimento sobre as identidades pessoais e coletivas. Aquelas identidades que talvez ficassem restritas a um gueto, no processo de conflito social, no processo de luta por reconhecimento, essas identidades vão sendo melhor conhecidas. A lógica dos movimentos sociais parece obedecer a uma sequência que começa
com a percepção das experiências de desrespeito, a percepção de uma experiência de injustiça. Esse incômodo com a injustiça moral motiva o engajamento social na luta por reconhecimento. E essa luta por reconhecimento busca mudança social, busca mudar a estrutura da sociedade para que a sociedade reconheça essas identidades. Outro elemento que nós podemos destacar é que a luta por reconhecimento produz uma atitude positiva dos sujeitos em relação a si mesmos. Na medida em que as suas particularidades são reconhecidas intersubjetivamente. Desse modo, as relações de reconhecimento recíproco evidenciam, e isso é importante na teoria do Honneth, as relações de reconhecimento recíproco evidenciam que os sujeitos são, ao mesmo tempo, dependentes uns dos outros e autônomos individualmente. A luta por reconhecimento produz o reconhecimento de que nós dependemos uns dos outros. Afinal de contas, as identidades em um sujeito é uma mônada. Nós precisamos do outro para saber quem nós somos. Mas, ao mesmo tempo, o sujeito não pode ser dissolvido no outro. Ele possui uma autonomia individual. Então, o processo de formação da identidade, ele dinamicamente oscila entre esses dois polos. O polo do reconhecimento da dependência intersubjetiva e o polo da individuação, da autonomização. A abordagem do Honneth possui um caráter normativo. E esse caráter normativo nos permite, inclusive, diferenciar os movimentos sociais. Existem muitos movimentos sociais atualmente, de um lado e de outro no espectro político, e essa teoria do Honneth nos permite distinguir os movimentos sociais que são emancipatórios e os movimentos sociais que são reacionários. Os movimentos sociais emancipatórios são aqueles que buscam ampliar o reconhecimento recíproco, promovendo o aperfeiçoamento moral da sociedade, como eu já expliquei. O movimento social emancipatório busca ampliar o número de pessoas que são reconhecidas na sociedade, no Estado. Por outro lado, os movimentos sociais reacionários são aqueles que tentam frear esse movimento de ampliação dos direitos, de ampliação das relações de reconhecimento. São movimentos que tentam dificultar o processo de emancipação e, portanto, querem manter um estado de dominação. Bom, para encerrar essa aula que não passa de uma introdução ao tema da luta por reconhecimento no Honneth, eu vou apresentar quais são as 3 formas de reconhecimento propostas pelo Honneth, que ele retoma do Hegel, do jovem Hegel, e que são compartilhadas também pelo psicólogo social Mead, que é citado pelo Honneth. Quais são as 3 formas fundamentais de reconhecimento? 1. É a esfera afetiva da família, o amor, que nós estamos pensando no amor. São as experiências primárias de amor e de amizade que geram no sujeito a confiança. Confiança em si mesmo e a confiança no outro também. A primeira esfera tem como paradigma o amor. É a esfera afetiva da família, das relações de amor e de amizade. A segunda esfera é a esfera do direito.
paradigma, portanto, é o direito, são as relações jurídicas da sociedade civil, regulamentadas por lei. Essas relações, elas permitem ao indivíduo desenvolver o respeito, o autorrespeito, pois, ao se relacionar com as pessoas, ao entrar numa relação jurídica, o sujeito se percebe como sujeito de direito, sujeito imputável. A terceira esfera é do Estado. É a esfera do Estado, e aqui o Estado pensado nos termos hegelianos, como uma comunidade que realiza a liberdade do indivíduo. Portanto, nesse estado, o indivíduo desenvolve a estima social. Estima social. Pois, quando ele está inserido nessa comunidade de valores, mesmo quando busca os seus projetos de realização pessoal, ele recebe o respeito solidário dos outros. Portanto, nessa esfera do Estado, são desenvolvidas as relações de solidariedade entre os indivíduos. É nessa esfera que os indivíduos desenvolvem a estima social, pois, em uma comunidade de valores, os projetos de realização pessoal podem ser objetos de respeito solidário dos outros. Para encerrar, eu vou trazer uma citação do Honneth que sintetiza essas três formas de reconhecimento. Está na página 266 do livro. Abre aspas. São as três formas de reconhecimento: amor, direito e estima, que criam, tomadas em conjunto, as condições sociais sob as quais os sujeitos humanos podem chegar a uma atitude positiva para com eles mesmos. Pois, só graças à aquisição cumulativa de autoconfiança, autorrespeito e autoestima, uma pessoa é capaz de se conceber de modo irrestrito como um ser autônomo e individuado e de se identificar com seus objetivos e desejos.